Congelamento de preços, supermercados públicos, que eu só vi e vivenciei em Cuba, que dispensa comentários. Transporte gratuito para toda a cidade. Isso também estamos ouvindo aqui no Brasil. E aí, isso sendo implantado é o fim de uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, do país mais importante do planeta Terra. Quem está por trás disso? Lula? Maduro? Os Kirchner da Argentina? Enfim, tem um novo nome surgindo que pode destruir a principal cidade do planeta Terra e, claro, isso trazer consequências para o Brasil, porque muitas dessas ideias ainda recebem apoio por aqui. Vamos entender. Meu nome é Bruno Musso, eu estou há 19 anos no mercado financeiro e assuntos como esse impactam diretamente o patrimônio de suas empresas e, obviamente, dos nossos investimentos na pessoa física. Portanto, deixa o QR Code aqui na tela para falarmos a respeito disso do seu perfil. Vamos adiante com o tema de hoje. Mamdani, candidato a prefeito de Nova York, 33 anos, nova-iorquino com raízes indianas, ganhou as eleições primárias do Partido Democrata de ninguém menos que Andrew Cuomo, o governador do estado de Nova York, e ele tem chances reais de se tornar o vencedor nessa corrida para o prefeito, talvez da mais importante cidade do planeta Terra. Socialistas mais radicais encontraram em Mamdani a antítese, obviamente, de Trump, que pode sair beneficiado se o caos se instaurar em Nova York. Notícias como essa do The Guardian, por exemplo, mostram que Bernie Sanders, que é como se fosse o PSOL aqui no Brasil, a extrema esquerda, apoia a candidatura de Mamdani, ou seja, a extrema esquerda americana apoiando um jovem de 33 anos com ideias extremamente radicais para a cidade, como eu falei, mais importante. Os altíssimos aluguéis que hoje fazem parte do dia a dia dos nova-iorquinos devem ter ajudado a dar voz a essa insanidade que é esse programa econômico, que mostraremos aqui os principais dados. Mas tem pontos importantes. Mamdani arrecadou pouco mais de $1 milhão para sua campanha, enquanto Andrew Cuomo arrecadou mais de $25 milhões e mesmo assim perdeu nas primárias dos democratas para Mamdani. Muitos democratas, muitos importantes políticos do quadro do Partido Democrata nos Estados Unidos não o apoiaram e o colocaram inclusive como comunista. Já veremos justamente por quê. Veja um post no X de Mamdani, em que ele fala que na economia, se quer ter uma economia desenvolvida, os trabalhadores devem deter os meios de produção. Gente, estamos falando de alguém com chances reais agora no dia 4 de novembro de ganhar como prefeito de Nova York. Acabar com o capitalismo, acabar com as prisões e com a supremacia branca. Esses são temas ditos abertamente e textualmente por Mamdani. Dois políticos importantes, Summers e Jeffries, do próprio Partido Democrata, dois pesos pesados, não apoiaram a campanha de Mamdani. Mas quais são essas ideias? Qual o destino de uma das principais cidades do mundo? Vamos focar aqui na parte econômica. O primeiro ponto a ser mencionado é que ele quer atacar o que é chamado de educação concertada, ou seja, a educação em que ela tem a titularidade pública, mas ela é gerida por empresas privadas, ou seja, as escolas têm a gestão das empresas privadas, apesar de serem públicas. E ao olhar o histórico dessas escolas concertadas em Nova York, elas foram um êxito total. Em 2002, quando Michael Bloomberg chegou à prefeitura da cidade, tinham pouquíssimas dessas escolas. Em 2010, quando Michael Bloomberg saiu da prefeitura, eram mais de 300, com mais de 150 mil alunos. A maioria dos alunos, dito pelos próprios números divulgados pelo condado de Nova York, são negros e latinos. E os resultados dos alunos superam, nas notas, os das escolas públicas. Segundo a última pesquisa, a gente viu que os alunos dessas escolas concertadas tinham o resultado superior, inclusive em matemática. Nas escolas concertadas, eles acertaram 62 questões de 100. Nas escolas tradicionais públicas, 34 de 100. Olha a diferença. Mas se elas são tão importantes e têm um resultado concreto, por que Mamdani odeia esse tipo de educação?
Basicamente, pelo poder dos sindicatos, o lobby do sindicato dos professores, que em Nova York é muito forte. Nas escolas públicas estão cheias, repletas de professores que são sindicalizados, como conhecemos muito aqui no Brasil. E nas escolas concertadas, não. Um dos maiores lobbies, como eu falei, lá em Nova York, é justamente dos sindicatos dos professores. E como bom em qualquer sindicato, o que importa não são os resultados e aqueles que supostamente estão sendo beneficiados. No caso aqui, os alunos. Não, o que importa é justamente a arrecadação e as ideias mais voltadas à esquerda desse sindicato. O grande problema disso é que quem sofre são os alunos, que acabam caindo em produtividade, o que impacta a atividade econômica no médio e no longo prazo. O segundo ponto abordado por eles são as chamadas Gifted and Talented School, que também estão na mira de Mamdani, ou seja, aquelas escolas que selecionam os alunos por méritos, por melhores notas. E como bom comunista que é, ele não gosta de mérito, ele não acha que é justo aqueles que tiraram melhores notas terem o privilégio de estudarem em escolas melhores ou serem selecionados por elas. Veja, 75% dos alunos das Gifted and Talented School são brancos e asiáticos, o que abre uma margem para a esquerda mais radical justamente discutir isso. E o que ele propõe? Fechar todas essas escolas, mesmo que isso signifique dinamitar a excelência de grande parte dos alunos que frequentam essas escolas e que, obviamente, podem se tornar importantes empreendedores ou importantes executivos, aumentando a produtividade dos Estados Unidos ou da cidade de Nova York no médio e no longo prazo. Mas o que parece mais hipócrita aqui é que Mamdani estudou em um colégio em que hoje a mensalidade custa por volta de $66 mil por ano. Quem pagou, obviamente, a mensalidade foram seus pais, que são ex-alunos de Harvard. É justamente o que eu sempre falo. Para eles, para esse tipo de ideia, vale apenas o que eles falam, não o que eles fazem. Para eles, eles querem bons capitalismo, obviamente. O terceiro ponto que ele quer colocar na cidade de Nova York é que até os 5 anos a educação seja gratuita para todos os alunos. Ou seja, o custo por volta disso estimado está em $5 bilhões por ano. Qual é o orçamento total para 2025 da cidade de Nova York? 115 bilhões. Apenas a gratuidade de alunos até 5 anos representaria por volta de $5 bilhões, um percentual importante para um único tema de um orçamento total. A educação será, obviamente, destruída com todos esses temas que acabamos de mencionar. Então vamos sair da educação e vamos para outra pauta de Mamdani: baixar o preço dos produtos nos supermercados, ou seja, a cesta de compra ficar mais barata. Nós já sabemos que economicamente o preço é uma resposta ao livre e oferta demanda por determinados produtos ou serviços. Congelar preços nunca funcionou na história. Afinal de contas, isso leva à escassez do produto e, obviamente, explode a demanda. Uma vez que os preços ficam congelados, sem oferta com uma demanda maior, você estimula o mercado negro, onde os preços acabam sendo muito superiores. Como a gente consegue ver, essa é uma foto de Havana, em Cuba, que eu tirei e vivenciei. Os supermercados públicos, que é também uma das ideias de Mamdani lá em Nova York, como falaremos a seguir. Todas as tentativas de montar supermercado público levam a prateleiras vazias, um mercado negro com preços mais altos e escassez de alimentos. E o que Mamdani quer? Abrir pelo menos 5 supermercados públicos nos principais bairros, utilizando os prédios públicos em Nova York. Vamos entender aqui economicamente qual é a margem, na média, dos supermercados nos Estados Unidos. Veja, no Brasil e na Europa, essa margem também é a mesma. Ela gira entre 1,5% e 3% ao ano. Ou seja, para cada dólar faturado num supermercado, eles ganham por volta de 3 centavos. Repito, no Brasil e na Europa, a margem é a mesma. Será que faria diferença na vida do nova-iorquino para cada dólar que o produto custa, ele sair 3 centavos mais barato, frente ao altíssimo custo que isso impõe, que pressupõe mais impostos? E mesmo assim, se baixasse apenas 3 centavos, os supermercados públicos atuariam com margem zero. Você acha mesmo que os supermercados públicos atuariam com margem zero ou seriam prejuízos
e precisaria do auxílio público, ou seja, mais impostos, para sustentar esses supermercados que levariam à escassez, como acontece de fato em Cuba e aconteceu em todos os lugares que se propuseram a montar supermercados públicos, com a ineficiência da gestão do Estado. A gente viu no gráfico aqui a margem desses supermercados, na média, que, repito, é o mesmo aqui no Brasil. É simplesmente impressionante. E como que os supermercados privados conseguem atuar com essa margem entre 1,5% e 3%? Justamente porque eles vendem volumes gigantescos de produtos nas suas prateleiras em todo o país. E mais, hoje em dia, os supermercados têm tecnologia, eles são automatizados e têm eficiência, como uma empresa privada tem, o que obviamente não acontece com a gestão estatal. Caso contrário, esses supermercados quebrariam, a margem é muito apertada, qualquer erro levará à bancarrota. Como é que eles, com gestão pública, sobreviverão? Quem vai querer vender comida para os supermercados públicos com preço congelado? Será que os produtores venderão os produtos ou optarão por não vender, uma vez que terão que vender com prejuízo, já que haveria congelamento de preços? Sem contar, obviamente, o custo de oportunidade, uma vez que Mamdani quer usar os prédios públicos, que poderiam ser vendidos, poderiam ser alugados ou poderiam até mesmo ser utilizados para outros serviços públicos com uma eficiência muito maior para a cidade como um todo. Ou seja, a ideia soa bem em um bar tomando cervejas com pessoas que sequer conhecem o mínimo do processo econômico, mas na verdade isso pressupõe escassez e uma queda na qualidade de vida, especialmente dos mais pobres. Uma próxima ideia que ele quer atuar e que ele deixou aberto na sua campanha são os transportes gratuitos na cidade de Nova York. Veja, estamos ouvindo bastante disso aqui no Brasil, com o PT querendo implementar tarifas gratuitas de ônibus nas cidades. De novo, uma ideia que soa bonita. Em Nova York, são 350 linhas que ele quer colocar como grátis. 650 milhões de dólares em receita que deixaria de entrar para o governo. Resultado, da onde ele conseguirá arrecadar esses 650 milhões e o restante dos outros que ele deixará de arrecadar com as suas propostas? Obviamente, ele fala isso, mais impostos. Mais impostos pressupõe fuga de empresas, fuga de empregos e fuga, obviamente, de mão de obra. E olha que o transporte em Nova York já tem subsídio. O preço da passagem lá, 1/4 do preço da passagem, já é subsidiado. Portanto, se os preços baixam dos transportes, obviamente a demanda aumenta. Mais pessoas tomariam todo o transporte. Com uma oferta limitada das linhas, obviamente os ônibus estariam mais lotados, as linhas ficariam ou entrariam em colapso, uma vez que a demanda passa a ser muito maior do que a oferta, e claro, aumenta a dificuldade do dia a dia do nova-iorquino em fazer o transporte ou conseguir acessar o transporte que supostamente seria gratuito, financiado com mais altas de impostos, que se repassa nos preços dos produtos e serviços em toda a sociedade. Fingem que te dão gratuidade aqui, te cobram, por outro lado, muito mais caro. Então, o que Mamdani sugere? Aumentar o número de motoristas e linhas de ônibus na cidade. E como financiar esse aumento? Ora, mais impostos. Outro ponto importante que ele quer colocar é o aluguel. O aluguel que é a cereja do bolo lá em Nova York. O aluguel médio por lá está em $8.000 mês. Realmente muito alto, mas vale lembrar que toda a cidade hoje governada por partidos mais idealistas ou que não acreditam na economia de mercado, colocam congelamento de preço ou restrições, inclusive em aumento da oferta de imóveis, o que obviamente encarece o ativo como um todo. E o que Mamdani propõe? Controle de preços. Sempre a mesma ideia. Nova York já tem programas de estabilização do aluguel e, obviamente, não deu certo. Olhando aqui nesse gráfico, a gente vê o índice do preço do aluguel na cidade de Nova York, que realmente vem subindo bastante. E agora, Mamdani quer congelar os preços. Barcelona, por exemplo, cidade que eu já morei 5 anos, colocou controles de aluguéis, o que fez com que a oferta caísse e muito. E aquelas zonas da cidade onde tem controle do aluguel, a demanda é muito alta e, portanto, não tem oferta. Nas zonas da cidade onde tem liberdade de preços, o que acontece é que os preços simplesmente explodem. Fica óbvio, isso aconteceu também em Buenos Aires e a gente viu o aumento absurdo da oferta logo depois que Milei liberalizou
os preços. Ainda mais aqueles donos de imóveis muitas vezes querem vender os seus imóveis, uma vez que não querem ficar sujeitos a essas regras que não funcionam e desvalorizam os seus próprios imóveis. Muitos deles não querem alugar ao preço que o governo determina e é preferível manter os apartamentos fechados, o que obviamente pressupõe um custo e, portanto, um perde-perde como um todo. Mais um ponto que ele quer fazer, aumento do salário mínimo, o que ele chama de 30 para os 30, ou seja, aumentar para $30 o salário mínimo até 2030. Hoje, a média do salário está em $16,50. O que ele quer é dobrar em 5 anos. E pior, atrelar o aumento do salário mínimo à produtividade ou à inflação. Ou seja, ou sobe ou sobe. Mais uma vez, parece bonito e já expliquei como isso também funciona aqui no Brasil. Se os salários sobem acima da produtividade, significa que aquele trabalhador entrega para a empresa menos do que ele custa para a empresa. Automaticamente, em algum momento, no curto prazo, ele acaba sendo demitido ou contratado por fora, na informalidade. E tem outro problema. O prefeito de Nova York, pela Constituição, não tem autonomia para marcar um salário mínimo diferente do que é feito pelo Estado de Nova York. Além, obviamente, de contar esse terremoto econômico que eu falei que, ao não aumentar a produtividade, isso, obviamente, acarreta em desemprego, mais demissões. Mesmo melhorando a produtividade, o que é difícil com essas ideias, muitos acabam sendo demitidos pelo altíssimo custo do trabalho. E como ele quer financiar tudo isso? Como sempre, subindo mais impostos aos chamados mais ricos, aqueles que têm um patrimônio superior a $1 milhão. Já vimos mais de 30 países tentarem impor impostos mais altos aos mais ricos. E o que acontece? Todos vão embora daquele país. Aconteceu com a Dinamarca, aconteceu com a França, que impôs e voltou 2 anos depois com o próprio socialista, o François Hollande. Enfim, vários países, mais de 30 tentaram, hoje acho que tem 4 ou 5 que mantêm esse tipo de imposto, porque você afugenta aqueles que têm patrimônios mais altos e afugenta aquelas empresas que geram emprego e arrecadam uma fração do déficit que precisa para financiar todo esse tipo de programa populista. Portanto, quem paga é toda a sociedade, com preços mais altos de produtos, desde o cafezinho até a água, até qualquer mínimo produto que nós consumimos ou que os nova-iorquinos aqui consomem no dia a dia. O que ele quer é subir impostos também às empresas a 11,5%. E não é à toa que nós vimos ao longo dos últimos anos muitos americanos saindo de estados progressistas e democratas com esse tipo de política, não tão radical quanto essa que ele propõe, como a Califórnia, que eu morei lá 1 ano e meio no final dos anos 90 e era brilhante, para estados como Texas, Arizona, Flórida, onde você tem mais liberdades e impostos menores. E aqui a pergunta, muitas dessas ideias parecem bonitas e muitos brasileiros acreditam nela. E vemos no discurso do Lula que ele queria impor esse tipo de coisa. Por sorte, temos alguns freios, seja institucionais ou fisiológicos do próprio Centrão, que não permite que ultrapassemos essa barreira e veremos o comunismo, como os próprios democratas estão colocando Mandani como comunista. Se ele for eleito, obviamente, acabará ajudando Trump, porque essas ideias levarão, sim ou sim, Nova York a uma pobreza muito maior e uma situação caótica com a violência urbana, uma vez que ele quer também o fim das prisões. Será então que ele será eleito? Será que ele conseguiria impor todos esses tipos de ideias completamente radicais? Espero que não. Mas se isso acontecer, espero também que o Brasil não queira importar esse tipo de ideia, porque nós precisamos mudar a mentalidade sim ou sim. Tudo isso significa extrair riqueza de todos para o próprio Estado, que te entrega apenas uma fração daquilo que ele toma de você. Mas muitos sequer conseguem perceber isso. Mas aqui beirou o radical extremismo de ideias que são impostas inclusive em Cuba. Boa sorte, Nova York. Espero que os nova-iorquinos tenham consciência na hora de votar e que o brasileiro comece a aprender com os erros de fora. Caso contrário, poderemos ser os próximos. Seguimos.